Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Amados, mas antes de fazer a gravação de hoje, eu quero orar pedindo a Deus a direção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para que essa ministração seja eficaz e produza os fins aos quais ela foi designada. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar o Evangelho para o teu povo, para os teus filhos. Mas, Senhor, eu quero te pedir que me conceda a unção do Espírito Santo para este feito, porque de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada para dar para ninguém. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me usa, eu posso ser útil para o teu reino, para abençoar as pessoas que nos assistem. Também, Senhor, conceda àqueles que nos ouvem a espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que eles possam recebê-la com fé, com graça e serem totalmente abençoados. Agradeço, Senhor, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema dessa semana é que a incredulidade cega, mesmo diante da luz. Veja, segundo aos Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa séria. O Deus deste século é Satanás, letra minúscula, tá? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a pessoa vê, mas não entende. Olha, mas não enxerga. Ouve, mas não percebe. E ele faz isso. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, você vê que a incredulidade, meu querido, é uma coisa diabólica. Ela não tem nada de inocente. Então, é um propósito de Satanás iludir as pessoas, colocando uma espécie de filtro, uma espécie de fita isolante nos olhos das pessoas, espiritualmente falando, para que não vejam, para que não ouçam, para que não entendam. Então, meu querido, você tem que cuidar muito, porque é muito simples você ler o Evangelho e falar: mas não acredito nisso. Meu querido, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, e a você e a mim cabe aceitar isso. Você não tem que questionar as obras do Senhor. Então, observe bem. Em João 12, 37 a 40 diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles milagres miraculosos, sinais miraculosos, não creram nele. O povo é de dura servir, né, irmão? Vê a obra magistral, a obra linda que Deus faz e não crê. Então, há um pecado, veja bem, que não vai ser perdoado jamais, chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. É não crer no milagre que Deus faz autêntico. Isso é blasfêmia. Não tem perdão. Então, veja bem, isso aconteceu para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhe os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Então, veja bem, Deus conhece aqueles que são seus. Portanto, não adianta você ficar martelando, querendo impor o evangelho para alguém, forçá-lo a aceitar Jesus. Isso não existe, amado. Não existe.
Ou a pessoa crê ou não crê. Mas não cabe a nós fazer proselitismo religioso, como eu vejo muita gente fazendo. Tem outros que ficam implorando, aceita Jesus, né? Amado, é uma questão de entendimento. A pessoa aceita ou não aceita. Simples assim. Agora, como o Senhor conhece o coração das pessoas, ele fará com que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados, a salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2, 3, 4 e 5, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e Pai, e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ou seja, o coração de Deus deseja, quer, que todos os homens e mulheres sejam salvos, mas ele não vai impor um decreto, uma lei, obrigando. Ele quer que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é o conhecimento da verdade, meu pastor? É o seguinte: existem tantas religiões por aí, porque existem muitos deuses falsos. E há um só Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, como mediador, e Deus o Pai, do Todo-Poderoso Deus de Israel. Então, a partir do momento que você aceita outros deuses, você entrou na religião. Eu conheço gente que diz assim, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu acendo uma vela para o anjo da guarda para garantir. Meu querido, o anjo da guarda não garante nada. Quem te garante é Deus. E Deus, por si só, ele se basta. Ele não precisa de outras indicações para que ele venha agir como Deus. Então, entenda bem isso. Você crê, vai ser salvo. Você não crê, já está condenado. Isso é muito sério, amado. Nós temos uma eternidade pela frente. A vida do homem não se resume a esse tempo que passamos aqui no planeta Terra, que vai até 100, 120 anos. Não. Essa é a vida terrena. Mas depois dessa vida terrena, há uma vida eterna que não morre nunca mais. Agora, você decide em vida com quem você quer passar a sua vida eterna e aonde. Eu já escolhi. Eu quero passar minha vida eterna com Jesus e na pátria celestial. Para isso, a gente paga um preço de obediência, de renúncia, de santidade, de cumprir as obrigações do reino, porque o reino dos céus não é para qualquer um. Está aberto a todos. Mas há regras, há protocolos, há recomendações. E quem não se enquadrar nesse figurino vai estar fora desse lugar. Então, veja bem, nós precisamos pura e simplesmente crer, aceitar Jesus e pronto. Agora, observe, a incredulidade, ela é mais do que a falta de informação. É uma cegueira espiritual. Você viu lá atrás que o príncipe desse mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz de Cristo, o evangelho da glória de Deus. Então, a incredulidade é, na verdade, uma cegueira espiritual. Você está enxergando tudo com os seus olhos naturais, mas espiritualmente falando, você não está com nada. Há um endurecimento que vem da parte da recusa repetida de ouvir a Deus. Deus, no primeiro momento, quer salvar todo mundo, mas quando ele percebe que você não quer nada com nada, ele passa adiante. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Agora, Jesus bate a porta do seu coração, e você dá um de surdo, ele vai bater na porta seguinte. Deus não está preocupado se você vai abrir ou não. Não é favor
que você fazemos em aceitar a Cristo? Favor para nós. Para Deus, não. Por quê? Se um não quer, outro quer. Então seja inteligente, meu caro. Aceite essa proposta para você ter uma vida eterna segura, para morar com o Senhor em todo tempo. Porque o inferno, meu amado, arde em fogo e enxofre eternamente. Imagina, o camarada está naquele fogo do inferno aí sem saída, não tem jeito. Ah, mas Deus ama o mundo. Ama, mas Ele deu chances iguais para todos. A vida eterna é uma escolha. Se você escolhe estar com Deus, parabéns, fez a boa escolha. Se você escolhe estar com o diabo, parabéns, você fez uma péssima escolha. Mas é para lá que você vai. Deus não tem peninha de ninguém. Deus é amor, com toda certeza. Mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus lhe dá dois caminhos. É você que escolhe para que caminho você... Deus não interfere. Ele até pode sugerir. Eis que hoje põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Ele dá conselho, mas ele não obriga. Tem muita gente que acha que Deus precisa dessa pessoa. Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus, com ou sem você, com ou sem eu. Mas nós precisamos de Deus. Deus sem mim continua sendo Deus. Mas eu sem Deus não sou ninguém. Então aí tem muita gente invertendo os polos e interpretando erradamente as coisas. Então veja bem, Deus vai até o momento, quando ele vê que você não quer nada com nada, ele larga a mão e vai cuidar de outras coisas. Em Isaías 6:10 diz que Deus endureceu o coração desse povo. Então diz assim, ó, torne insensível o coração desse povo, torne surdos aos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então veja bem, tem muita gente achando que Deus precisa dele, não precisa. Deus lhe dá oportunidade e me dá oportunidade. Cabe a você e a mim aceitar. Porque se você disser não, Deus vai para outro lugar, meu filho. Você fica na mão. Aqui o texto está sendo muito claro. Torne insensível o coração desse povo. Por quê? Porque ele era um povo de dura cerviz. Viu todos os milagres no deserto e não creram. Então vai fazer o quê? O que mais que Deus pode fazer? Nada. Porque até então já foi. Em Hebreus 3, 18 e 19, diz assim, e contra quem Deus estava irado durante os 40 anos? Contra quem? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Amados, é inaceitável um pessoal caminhando no deserto durante o dia sombra, porque a nuvem fazia ar fresco para ar-condicionado. À noite, fogo, porque à noite o deserto é de rachar de frio. Chega a 50 graus negativo. Então, durante o dia, sombra. Durante a noite, fogo, para aquecer. Então, aí o Senhor tirou água da rocha, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fazia crescer a sandália no pé das crianças. Meu Deus, esse povo viu milagre demais, mas não creram. Então, a incredulidade impediu que o povo de Israel alcançasse a terra prometida, porque ele dizia assim, Deus nos trouxe aqui para morrer, os nossos filhos nesse deserto, não sei o que lá. Acontece que a mesma quantidade de gente que saiu do Egito entrou em Jerusalém. Mas por quê, pastor? Porque os milhões que morreram, dos adultos que não creram, foram substituídos por crianças que nasceram no deserto e cresceram no deserto. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados.
de uma forma ou de outra Deus vai cumprir. Agora, se eu e você não nos adaptarmos ao projeto de Deus, a gente está fora. Então, Deus entrou em Jerusalém com a quantidade de pessoas que saiu de lá do Egito. Mas pelo caminho morreram milhões de pessoas que duvidaram. Gente, a coisa mais complicada no ser humano é duvidar de Deus. Ele é Deus. Duvidar do caráter, da bondade do Senhor. E foi o que eles fizeram. Fizeram pouco caso, disseram que as crianças não iam sobreviver no deserto. Pois bem, foram as crianças do deserto que povoaram as ruas de Jerusalém quando eles entraram lá na Terra Prometida. Ainda não era Jerusalém, tá? Era Canaã, mas hoje é Jerusalém. Então, veja só, a incredulidade do povo não permitiu que eles entrassem na Terra Prometida. Deus é fiel. Mas só 2 pessoas sobreviveram a essa catástrofe, que foi Josué e Caleb. Os outros 10 morreram na sua incredulidade. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes e entraram na terra prometida conforme Deus prometeu. Nem Moisés entrou, porque Moisés não obedeceu a Deus quando ele mandou falar a rocha. Moisés estava tão irado com o povo que ele bateu na rocha. Agora, o que eu acho mais impressionante, apesar de Moisés agir de forma errada, Deus honrou o povo e deu água. Mas Moisés deixou de entrar na terra prometida porque não creu na palavra do Senhor e fez o que ele achou que era certo. A primeira vez foi para bater na rocha. Ele bateu e deu certo. A segunda vez era para falar a rocha. E alguém vai dizer, mas como falar a rocha? A rocha houve no plano de Deus? Sim. Foi por causa dessa razão que Moisés não entrou na terra prometida. Então, veja bem, incredulidade é coisa muito séria. Por isso eu estou tomando esse tempo nessas ministrações de domingo. Você que pensa que já sabe tudo, não sabe, querido. Seja humilde. Ouça essas ministrações com atenção, com seriedade, com zelo, e procure seguir as instruções que aqui são ministradas, que é para o teu bem, que era para te evitar de ficar pelo caminho, de não chegar na terra prometida, que é o céu, para nós hoje. Então, seja firme. Romanos 11:8 diz assim, que Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Como é que diz aqui a palavra? Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Não faça pouco caso das promessas de Deus. Se Deus lhe ofereceu algo, receba com seriedade, com honestidade, com princípio. Porque se você fizer jogo duro, se você quiser rejeitar, é um direito seu, Deus não vai te impor obrigação, mas também você não vai alcançar a promessa. A promessa é para os que cumprem o propósito. Se você deixa de cumprir os propósitos, você deixa de entrar na bênção, de entrar na promessa do Senhor. Você resiste à voz de Deus quando Ele confronta a sua vida, meu amado? Pare um pouquinho e pense, vou perguntar de novo. Você resiste à voz de Deus quando Ele confronta a sua vida? Eu não. Eu já vou de cara e dizer, Senhor, perdoe meus pecados ocultos, porque eu não me lembro, mas me revela para mim poder me livrar deles. Eu não vou me dar por justificado porque eu não estou me lembrando. Eu gosto muito de uma passagem que tem no Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e me guia pelas veredas eternas. Então, eu e você nunca podemos dar uma de justo, de perfeito. Não, não, não.
Tem coisas na nossa vida que a gente faz ainda hoje, que nós não nos damos conta, mas que é pecado. E só o Espírito Santo pode nos mostrar esses pecados ocultos. Então lembre-se, meu irmão, que aquilo que não tiver em mente não te deixa isento de responsabilidade. Mas, se você for honesto e pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a mostrar essas áreas escuras da sua vida, o Espírito Santo vai mostrar, você vai reconhecer, vai se humilhar, vai pedir perdão e vai ficar tudo certo. Veja que milagre não salva ninguém. Apesar dos milagres, Israel não confiou em Deus. Meu querido, se eu não for confiar em Deus, em quem mais eu vou confiar? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia não está dizendo que você tem que descrer de todos os homens. Não, não é isso. Mas ela não pode botar sua confiança no homem. Porque o homem, o homem falha. Deus é Deus, Deus não falha. Então você precisa conhecer mais de Deus. Porque o segredo de você aprender a distinguir a nota de dólar falso do verdadeiro é estudar cada vez mais o verdadeiro, para então pôr a sua confiança e saber o que é um dólar falso e o que é um dólar verdadeiro. A incredulidade, amados, levou uma geração inteira a perecer no deserto. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas que pereceram no deserto. Por quê? Porque não creram. Ah, não, essa promessa de Deus não é para nós, não. Deus está gozando com a nossa cara. Que é isso? Pois é. Aqueles criancinhas que eles acharam que não ia entrar, foram os que entraram. E os bambambam, os donos da bola, os sábios, segundo o mundo, ficaram todos para trás. Foram enterrados no deserto. Olha só. Meu amado, a fé é necessária para permanecer no caminho. Eu gosto de uma passagem que está lá em Isaías, não me lembro agora o endereço, diz assim, quando tiveres caminhando, uma voz diante de ti vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Então eu preciso, você precisa em todo o tempo da ajuda, da orientação, da direção do Espírito Santo. O que Deus tem prometido e nós ainda não cremos? Eu creio em tudo que Ele prometeu e estou certo, seguro que vamos chegar lá. É como diz o Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ah, meu irmão, eu oro para que esse versículo seja sempre verdade na minha vida, porque o tempo ainda vai demorar um pouco. E eu espero viver grandes coisas nesses últimos dias que estamos vivendo. A incredulidade impediu o povo de entrar no descanso prometido. Números 14, 22 e 23 diz o seguinte. Diz o seguinte. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha só, Deus planejou um descanso para você e para mim. Mas, em razão do comportamento daquela geração, ao que Deus realizou no deserto, eles foram proibidos de entrar no descanso. Olha o que diz aqui. No entanto, tão certo como eu vivo, Deus falando, e tão certo como a glória do Senhor enche a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova,
e me desobedeceram 10 vezes. Imagina a paciência de Deus. Eu, quando chego a segunda vez, já estou irritado. Deus esperou 10 vezes. Mas nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Gente, não brinque com Deus, porque Deus é amor, claro, mas Ele é também fogo consumidor. Ele é justiça. Então, é preciso ter muita seriedade. A incredulidade provoca a Deus e traz disciplina. Opa, olha só. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias dele como um sopro e seus anos em um repentino pavor. Gente, a desobediência tem um preço, e um preço alto. A Bíblia diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui nós vimos, porque eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Meu irmão, hoje acontece a mesma coisa. A despeito de tudo que Deus faz na sua e na minha vida, a gente não tem o temor de Deus no coração, continua pecando e continua indo para o inferno. Querido, o céu é um presente, é uma dádiva, é uma graça que você escolhe ir para lá. Você não é obrigado. Agora, tem um preço. A salvação é de graça, mas custa caro. Custa renúncia, custa obediência, custa andar no caminho, custa buscar a Deus. Sem essas condições, amados, ninguém verá o Senhor. É muito simples. Então diz que a despeito de tudo aquilo que o povo viu no deserto, continua pecando. Então como é que você quer que eles vão ser salvos? Esquece, meu irmão. O inferno vai estar cheio de nego lá, porque rejeitaram a graça, rejeitaram o favor, rejeitaram a bondade de Deus. Então, não há outra alternativa a não ser arder nos quintos do inferno. Veja, por isso, porque eles não creram, porque não obedeceram, por isso, Deus encerrou o dia deles como um sopro e os seus anos em repentino pavor. Então, veja bem, não crer traz consequências. Não crer traz dores. Portanto, não vacile, não brinque com a incredulidade, porque ela aparenta ser algo tão simples. É uma falha normal. Não é, não. Você tem confiado em Deus só quando tudo vai bem? Ou mesmo no deserto você confia em Deus? Eu, à altura dos meus 73 anos, continuo cada vez mais apaixonado por Jesus, continuo cada vez mais crente em Deus e que o Senhor me guarde, me afaste do pecado, mas que o Senhor me leve a uma vida de testemunho, a uma vida reta, íntegra, diante de Deus e diante dos homens. Meu querido, o tempo acabou e eu quero pedir ao Santo Espírito do Senhor, que naquilo que eu não fui capaz de explicar, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos, mas que essa palavra traga temor e verdade no coração de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem neste momento. Ó Deus, como é tão bom andar na tua presença. Guarda-nos, papai, irrepreensíveis, corpo, alma, espírito, até a vinda do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu povo. Eu quero render a ti nesse momento toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, o teu povo, hoje e para sempre.
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.